Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando o Entrevistas aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com o geólogo Guilherme Estrela. Guilherme Estrela foi funcionário de carreira da Petrobras. Começou a atuar na estatal assim que se formou em geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1964. Em 2003, quase 40 anos depois, assumiu a diretoria de exploração e produção da empresa, um cargo do Conselho de Administração. Segundo seus colegas, seu legado vai da geologia à engenharia. Estrela ajudou a Petrobras a se transformar numa das empresas mais competitivas e avançadas do mundo na prospecção e extração de petróleo e gás natural. Doutor Guilherme Estrela, muitíssimo obrigado pela sua presença. E eu queria começar com uma pergunta que eu detesto ter que fazer. Sim. Mas eu preciso fazer. Pois não. Vão acabar com a Petrobras? Houve acho que uma decisão do ministro Lewandowski, não é? Do Supremo, proibindo a venda de empresas estatais estratégicas. Não foi assim que eu entendi. E se comemorou muito essa medida. Só que essa medida é absolutamente inócua. Porque a Petrobras, para acabar, não precisa ser vendida. Justamente, o que está se fazendo com a Petrobras é a desagregação do sistema industrial de produção, transporte, refino e distribuição de petróleo, né, que a Petrobras gerenciava. Nós éramos uma empresa integrada de energia, com aquela coisa do poço ao posto, não é mesmo? Então, a gestão desse sistema exige uma competência de gestão empresarial extremamente desenvolvida, né? Mas ele é igual à floresta amazônica, quer dizer, ele se preserva com a sua integridade. A hora que você esquarteja esse sistema, os elos que compõem a corrente de produção do sistema produtivo, eles se espalham, eles perdem a conexão entre um e outro. Então, você expõe o sistema todo a fragilidade do seu ponto de vista de sustentação financeira, inclusive econômico-financeira, ao longo da história. Porque cada um esses elos que antes operavam integradamente e visando o produto final, que no final das contas a empresa, como empresa estatal, tem que ter como seu produto final o mais adequado à população brasileira, ao cidadão brasileiro, para comprar seus produtos, né? Eles põem esse produto final a condições de mercado, no final das contas, como eles chamam, né? E é o que está acontecendo. Quer dizer, a Petrobras, eles não vão vender a Petrobras, mas vão reduzir a Petrobras. E as notícias que temos no governo que mal não entrou, já está dando as suas dicas, né? É de maior esquartejamento do sistema Petrobras. Eu não sei se você aceita o rótulo, mas fato é que você é tido como o pai do pré-sal. Não aceito. Tá bom. A modéstia te impede de aceitar. Não existe. Tá bom, então você pode explicar. Isso. Mas a pergunta é a seguinte. Admitindo a hipótese de você não ser o pai do pré-sal, mas ter alguma participação, não é, na descoberta do pré-sal, que tipo de sentimento você tem em relação a ver o que está sendo feito com o pré-sal? É uma coisa absolutamente desesperadora, inclusive como cidadão brasileiro, né? Sim. Porque a coisa é muito, muito ampla, quer dizer, a energia é uma base de desenvolvimento das nações. E de nações que, como o Brasil, nós somos um país absolutamente extraordinário. Somos o quinto país em extensão territorial, temos a maior floresta tropical do planeta, temos os 2 maiores aquíferos subterrâneos de água potável do mundo, né? Somos o segundo, seremos o maior produtor de alimentos do planeta, né?
e tínhamos uma espécie de calcanhar de Aquiles ali, que era a energia, né? A gente não tivemos o carvão, que produziu a primeira Revolução Industrial, não tivemos o petróleo, que produziu a segunda Revolução Industrial na passagem do século, e viemos sem energia. E isso influenciou enormemente na industrialização brasileira, né? Na engenharia brasileira, no desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, né? Até que veio a Bacia de Campos, já equilibrou mais um pouco, mas não nos deu autossuficiência permanente. Conseguimos autossuficiência em 2006, com os campos da Bacia de Campos, mas que ela logo acabou, porque os campos declinam a produção muito rapidamente. E aí batemos no pré-sal. O pré-sal dá ao Brasil, afinal, né, a soberania energética durante todo o século XXI, né? Então, nós temos uma matriz energética muito bem equilibrada, 55 fósseis, 45, mais ou menos, né, renováveis, mas temos um problema, não é um problema, uma característica. Somos a 9ª economia do mundo, ou 10ª economia do mundo, Junca, mas em termos de consumo per capita de energia, somos o 70º país do mundo. Isso reflete não só a gigantesca injustiça social que a gente tem em termos de distribuição de renda, uma nação rica com um povo pobre, que não consome, mas reflete também o potencial de crescimento do consumo interno brasileiro, né, com 200 milhões de habitantes. Então, a energia é absolutamente fundamental para nós transformarmos o Brasil, para, afinal, termos condições de fazer um projeto de país soberano, igualitário, não é mesmo? Socialmente justo, né? Que a gente tinha esse calcanhar de Aquiles. Muito bem, então, o pré-sal veio nos dar isso, veio nos dar a base de construirmos o país que nós queremos construir, né? E quando você quer dizer, você destrói a soberania nacional sobre a gestão do pré-sal brasileiro, né? Você está destruindo o que nós adquirimos. E não é isso. Você vê outros países que dependem de importação de energia, de petróleo, principalmente de petróleo e gás natural, não é mesmo? E as descobertas, as grandes reservas, estão na Nigéria, da Shell, por exemplo, estão na Nigéria, estão na Angola, estão no Oriente Médio, essa coisa toda. Nós não, descobrimos a província do pré-sal em território brasileiro, aqui em São Paulo, em frente ao nosso maior centro industrial brasileiro de consumo de energia, né? Descoberto por brasileiros, né? Pela inteligência brasileira, pela competência de brasileiros, né? Pela iniciativa de brasileiros, e aqui na nossa frente, Juca. Quer dizer, isso montou, afinal, como disse, os alicerces para a gente construir o nosso Brasil. Vem esse pessoal e derruba isso. Nós vamos explorar muito isso nessa conversa, que terá também a participação de Cibele Vieira, diretora da Federação Única dos Petroleiros, e também de Fernanda Lopes, bancária do Banco do Brasil e secretária da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Eu agradeço muito a presença de vocês duas. Cibele, você faz a primeira pergunta. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Prazer. Queria aproveitar aqui a presença do Estrela. Você colocou que eles não vão acabar com a Petrobras, que o que eles falam é manter as partes mais lucrativas. Eu estou querendo descobrir o que é a parte mais lucrativa na visão dessas pessoas que vão assumir a Petrobras. Porque a gente vê a Petrobras abrindo mão da operação única do pré-sal, a Petrobras passando o posto de Carcará a preço de banana. E agora todo o debate em torno de devolver a cessão onerosa. A gente vê nos últimos leilões uma participação ínfima da Petrobras. Isso a gente está falando do pré-sal, né? Então, o que é a parte mais lucrativa que eles vão manter, né? E daí, depois, mais para frente, a gente fala um pouco do sistema integrado também. Pois é, Sibeli, essa é uma pergunta importante. O que tem mais de mais lucrativo? Um poço que produz 30 mil barris por dia, a menos de $7 o barril, quando o preço do petróleo está $60, $70. Nada é mais lucrativo do que isso. Não é por isso, não é por outra razão que as empresas estrangeiras, representando seus países, né? A França agora, pau comeu lá, ainda está comendo em Paris, porque o cara quis aumentar o combustível. Porque a França
em termos de energia elétrica, toda termonuclear, né? Mas em termos de combustíveis para o transporte, é praticamente tudo importado, né? Então, imagina a função da Total, que é a companhia francesa, que representa os interesses franceses no mundo, no setor de petróleo e gás natural. Imagina o interesse da Total no nosso pré-sal. A Total é absolutamente expressivo. Muito bem, então, o pré-sal tem essa característica, sabe, Juca? Nós achávamos, a história é longa, mas a rocha do pré-sal era desconhecida para nós geólogos, né? Era muito desconhecida, e mundialmente, interessante, os carbonatos, são os carbonatos do pré-sal, são as rochas reservatórias que contêm o óleo e o gás do pré-sal. O pré-sal não é só importante pelo óleo, é pelo gás, sabe, Luiz? Sim. Ele é riquíssimo em gás. Então, as nossas primeiras aproximações foi que um poço ia produzir 5 mil, 10 mil barris por ano. O poço está produzindo 30 a 40 mil barris por dia. Um poço, né? E esse petróleo, por causa disso, por causa não só do esforço de melhoria tecnológica que a Petrobras fez através do SEMPES, o SEMPES está acabando. O centro de pesquisa da Petrobras, os caras estão deixando acabar, meus amigos, né? Só uma coisa que eu queria entender. Do golpe de 64 para cá, esse governo será o governo com o maior número de ministros militares. Isso. Se é uma coisa que sempre se disse dos militares, é a preocupação com a soberania nacional e com as coisas do Brasil. Claro. Como é que um ministério tão repleto de militares, um governo tão, permitirá que se faça isso? Excelente pergunta. Nós temos discutido isso, né? As pessoas, como você, com a Cibele. Aliás, desculpa, eu esqueci de agradecer o convite. Imagina, eu que te agradeço a sua presença, sei que você veio do Rio para cá. A gente acaba esquecendo de coisas formais, mas que são importantes. Mas, enfim, é isso mesmo, os militares, a formação dos militares tem como base a soberania nacional, a segurança nacional, está entendendo, não é mesmo? Então, é preciso que isso seja discutido entre eles, não é mesmo? E agora, por exemplo, ontem, acho que anteontem, o atual presidente da República assinou um decreto abrindo o espaço aéreo brasileiro, o território nacional, para empresas estrangeiras. Isso é soberania nacional, ou não é? Isso sempre foi considerado. Então, no caso da Petrobras também, porque a Petrobras, ela é uma ferramenta de desenvolvimento nacional, né? E uma ferramenta de desenvolvimento nacional com ciência, com conhecimento, tecnologia e engenharia brasileira, com inteligência nacional. E nada mais é importante do que para a soberania nacional do que você ter a sua própria inteligência e para resolver os seus próprios problemas, né? O pré-sal foi uma grande oportunidade, é a grande oportunidade de nós, afinal, adquirimos uma inteligência num setor tão importante quanto o energético, inteligência e competência para gerir esse setor que nos garanta a energia. Então, essa sua pergunta é isso mesmo. A gente tem esperança que as Forças Armadas discutam isso. Discutam porque a Petrobras é uma empresa absolutamente estratégica brasileira. A Fernanda trabalha no Banco do Brasil. Ainda não se falou em vender o Banco do Brasil ou privatizá-lo, mas, enfim, imagino que você, de funcionária de uma empresa da importância do Banco do Brasil, com um geólogo desta importância na história da Petrobras, tenha o que saber, o que perguntar a ele. Sim, obrigada pelo convite, Juca. Eu queria perguntar muito dentro disso da privatização. Os bancos, a gente já passou muito por isso. Então, a gente tem um Banespa que foi privatizado e aí tem muito no imaginário da população de que tudo que é privado é melhor, que funciona melhor. E a gente vê nos bancos que isso não funcionou, na telefonia isso não funcionou. Então, queria saber como é que a gente faz para combater essa ideia. Mostrar que sim, o público pode ser melhor, que a gente tem casos aí onde é mostrado que realmente não teve redução de tarifa, teve piora para os funcionários, piora para a população. Então, como é que a gente desmonta essa ideia? Muito bem a sua pergunta, porque você faz parte de uma instituição que já comprovou o contrário desse discurso, não é mesmo? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica são instituições exemplares, instituições financeiras exemplares, voltadas para o Brasil e para o povo brasileiro, não é mesmo? Então, a Petrobras também, a Petrobras se junta à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil. Tem outras empresas? Tem. A Nuclebras, tem outras grandes empresas brasileiras. Era a Eletrobras,
uma gigante que foi destruída, né? Então é isso. Quer dizer, essa é o que a sua pergunta já foi respondida pelo êxito dessas instituições durante décadas, não é mesmo? Mas esse é o motivo, né? Porque querem destruí-lo. Porque o motivo é ideológico, Juca. O motivo não é econômico. O motivo é ideológico e parte de uma ética de concentração de rendas pelo capital, não é mesmo? E a empresa estatal, ela se contrapõe a essa ideia, não é mesmo? O negócio das privatizações. A Petrobras tem uma presença nos campos brasileiros, no Nordeste principalmente, na produção doméstica brasileira, terrestre brasileira, desculpa, e importantíssima. São campos maduros. São campos que produzem um petróleo caro, são campos que produzem um petróleo caro. Mas o que acontece é o seguinte, a empresa, como uma empresa estatal, ela está presente ali. Ela tem uma importância no estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe e Bahia, uma importância social gigantesca. E é uma obrigação da Petrobras, porque o acionista controlador da Petrobras é a União, que é o povo brasileiro. Então, quando a gente vende um campo daqueles e abandona uma região daquelas, nós estamos prejudicando o nosso proprietário. Então, isso cria do ponto de vista social, da função social do capital, isso cria uma incompatibilidade aí, não é mesmo? Então, a eficiência do Estado brasileiro já está comprovada, através das suas instituições, né, estatais, que não são, no caso da Caixa Econômica, uma empresa pública, no Banco do Brasil e Petrobras são empresas com ações em bolsa, né? Então, já está comprovado. Acho que podemos incluir a Embraer nesse pacote. Embraer, desculpe, eu esqueci a Embraer, né? Então, isso são coisas já comprovadas, não está entendendo? Essa é a nossa, quer dizer, podia ser a nossa, que estivéssemos totalmente surpresos, mas não é, porque a coisa é ideológica, a coisa é acabar com o Estado mesmo, não é? A coisa não tem base econômica. É melhor a gente produzir num campo do Rio Grande do Norte. O petróleo está a $60, chegou a 30, mas está a $60. É melhor a gente produzir no campo do Rio Grande do Norte petróleo a $70. É melhor fazer isso ou importar o petróleo a 60. É claro que é importar a $70, porque não só a presença social, mas ali gera renda, gera imposto, gira a economia. Né? Então, para o Brasil, né, e para o povo brasileiro, que são os nossos proprietários, né, é melhor você produzir mais caro do que importar, dar emprego lá fora, exportar divisas. Não é mesmo? Isso não é claro, sou política econômica, mas a coisa não é econômica, a coisa é ideológica. Claro. No próximo bloco, eu vou querer saber do doutor Estrela, em que medida, de fato, a gente pode ter a certeza de que interesses externos aos interesses do Brasil tem muito a ver com isso desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E por quê que eu quero que o doutor Estrela se refira a isto? Porque durante muitos e muitos anos, em que, digamos, a esquerda dizia que o golpe de 64 tinha a ver com o Tio Sam, era negado como coisa de gente maluca, que estava vendo monstros ETs onde não existiam monstros nem ETs. Com o passar dos anos, a história comprovou largamente o quanto os Estados Unidos da América tiveram a ver com o golpe de 64. Na mesma medida, hoje, parece não haver dúvida que tem ou as duas mãos de Tio Sam no que tem acontecido no Brasil. Será mesmo ou será coisa de gente paranoica? A gente já volta.